Já peço perdão pelo horário, né? Já 10 para as 3. Mas é que eu me enrolei um pouquinho hoje. Comecei a semana bem quente. Já tô até suando, que eu já fui na rua, já voltei. Vamos estudar hoje, eu e minha canetinha. Vamos estudar hoje Mateus 7. Vamos esperar algumas pessoas. Vamos compartilhar essa live. Me ajuda aí, pastora. Compartilhar ali nos grupos, né? Só nos grupos, tá? E algumas pessoas já me informaram que hoje, né, estarão ausentes por conta de compromissos que já tinham assumido, né? Mas tudo bem. Quem tá, quem não tá, vê depois, né? Eu espero, eu gosto de participar ao vivo, por isso se fosse para gravar, eu gravava e botava, né? Então, se é ao vivo, é porque alguma coisa vai acontecer ao vivo, né? Eu poderia gravar e colocar a gravação, mas não. Se é ao vivo, é para você participar ao vivo. Amém ou não amém? Com certeza, os que participarem ao vivo receberão algo mais especial. A não ser aqueles que não podem mesmo, né? Aqueles que não podem, nós entendemos. Amém ou não amém? E por favor, se você entrar, fique. Não fique entrando e saindo, sai não, porque é chato, né? E eu acho feio isso, a gente entrando na live, aí sai da impressão, sabe o quê? Que não é interessante, né? E as coisas de Deus são todas importantes, tá? Principalmente o estudo aqui, né? Você que é da Eujan, participa, tá bom? Bota aí amém, vai interagindo para me ver que você tá online, tá bom? Tô aqui compartilhando rapidinho para que você... Não, agora eu já fui. Agora onde que eu já botei, não preciso botar de novo, não. Já vou começar Mateus 7. Por enquanto, pastora Luana, paz do Senhor, pastora Regina, paz do Senhor. Quem mais está conosco aí? Vamos ver. Compartilhando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver quem mais vai estar conosco nessa live. Mateus 7. Hoje o Senhor vai falar. Eita glória. Gente, Deus está me dando uma música tão bonitinha. Eu e minha filha. Estávamos na igreja ontem. Deus estava ministrando no nosso coração. Depois eu trago para vocês. Só quando estiver pronto. Vamos começar? Vamos lá. Estou tentando aqui compartilhar com você. Bom, vou começar, tá? Quem tá, quem não tá, vai pegando pelo caminho, porque, né, eu já tô atrasada. Como eu disse, um dia bem quente. Já estive na rua, já voltei. Vou ter que voltar na rua mais umas 2 vezes. Agora, quando eu terminar essa live, é à noite. Provavelmente à noite. Então, vamos ao que interessa. Vamos estudar, né? Pronto. Vamos lá? Mateus capítulo 7. E o mistério aqui é grande, hein? É grande. Então, vamos começar. A primeira... Vamos orar, né? Pai amado, Pai querido, continue conosco, seja o nosso professor, o nosso mestre, e nós somos os seus alunos, porque convidamos o autor para estar conosco nesse estudo que é a tua palavra, hoje Mateus 7, e pedimos que venhamos aprender, e não só aprender, mas que venhamos praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7. Versículo 1 diz, não julgueis para que não sejais julgados. Ih, já começou quente o mistério aqui, hein? Não julgueis para que não sejais julgado. Vamos lá para a parte de estudo, o que diz a parte de estudo.
Não julgueis é o tema. Diz assim, Jesus condena, quem está entrando aí, quem entrou aí, dá uma boa tarde, quem é que está dando coraçãozinho para mim? Não, Cristiane Lopes, seja bem-vinda, amada. Está dando um retorno aqui. Olha só, não julgueis para que não sejais julgado. Jesus condena o hábito de criticar os outros. Já pega isso aí, vocês que já estão aqui, né? Vai compartilhando essa live, tá? Na sua página. Amém, Cristiane Lopes? Bem-vinda, querida. Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. O crente deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus antes de pensar em examinar e influenciar a conduta de outro cristão. Meu Deus, tu fala. Pai, como tu fala. Olha aí, pastora. A gente falando, né? Deus fala. Ângela Marchiori, seja bem-vinda, minha amada. Estamos estudando Mateus 7, glória a Deus. Olha como é forte o que Deus está falando aqui. Ele condena. Às vezes a nossa vida está por resolver e a gente está deixando de cuidar da nossa vida para cuidar da vida dos outros. O Espírito Santo se entristece e o Senhor condena tal comportamento. Amém ou não amém? Cristo não está aqui abolindo a necessidade de exercício. Congelou não, aqui está normal. Daqui a pouco entra. Cristo não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento e de fazermos avaliação dos pecados dos outros. O crente é ordenado a identificar faltosos ministros dentro da igreja e avaliar o caráter de certas pessoas. Vamos às referências aqui. Mateus 6, João 7, 24, 1 Coríntios 5, versículo 12, Gálatas capítulo 1, versículo 9, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 1 João 4, versículo 1. Vamos lá. Não deve servir de desculpa para a omissão do exercício da disciplina eclesiástica. Mateus 18, 15. Sobre a disciplina na igreja. 7, versículos 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abre. Pedi, buscar, bater. Pedi, buscar, bater. Jesus estimula a perseverança na oração. Os tempos de verbos grego do versículo 8 indica continuidade. Devemos continuar a pedir e buscar e a bater, falar na consciente necessidade e na confiança que Deus ouve nossas orações. Buscar fala da fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. E bater fala da perseverança em buscar a Deus quando ele não responde imediatamente. A garantia de Cristo de que o suplicante receberá o que pede baseia-se em 1. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de Mateus 6,33. 2. A bondade e o amor paternal de Deus, como diz Mateus 6, 8, Mateus capítulo 6, versículo 8, Mateus capítulo 7, versículo 11, João capítulo 15, versículo 16, Mateus capítulo 16, versículo 23, 24 e 26, Colossenses capítulo 1, versículo 12. Orar de conformidade com a vontade de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 14, 1 João capítulo 3, versículo 22 e
e Marcos capítulo 11, versículo 24. Cultivar a comunhão com Cristo, João 15, 7. Obedecer a Cristo, 1 João 3, 22. Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Vamos lá. Vosso Pai dará bens. Cristo promete que o Pai Celestial não decepcionará seu Filho. Ele nos ama com um amor maior do que aquele de um bom pai terrestre e quer que lhe peçamos tudo quanto necessitamos, pois ele promete nos dar o que é bom para nós. Ele deseja prover situação para nossos problemas e pão para as nossas necessidades diárias. E mais do que tudo, ele nos dará o Espírito Santo para estar conosco como nosso conselheiro e ajudador. Lucas 11, 13 e João 14, de 16 a 18. Então, meu irmão, minha irmã, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe a minha necessidade, Ele sabe o que nós precisamos. Tem um reflexo aqui, eu vou tentar fechar a tela para ver se o reflexo diminui um pouco, né? Vamos lá. Mateus 7,14. E é porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos os que a encontram. Estreita é a porta e poucos os que a encontram. Não é só estreita a porta, não é todo mundo que vai encontrar essa porta, não. Estreita é a porta e poucos as que a encontram. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho que leva à vida. Sabe o que eu entendo aqui? Muitas das vezes a gente fica preocupado em levar todo mundo para Jesus, mas não é todo mundo que vai, não. Nem todo mundo vai encontrar essa porta e muitos que encontrarem não vão querer entrar por ela, porque a porta estreita requer disciplina. A porta estreita requer correção de erros. A porta estreita requer renúncia. A porta estreita requer dizer não para a carne, para o pecado, para tudo aquilo que afasta de Deus. A porta estreita, meu irmão e minha irmã, não dá para entrar nela com bagagem. Ou você deixa a bagagem para trás e entra, ou você não vai entrar. Amém? Vamos lá. São poucos os que querem entrar pela porta estreita, do verdadeiro arrependimento, da humildade. Em seguida, negar-se a si mesmo para seguir Jesus, esforçar-se sinceramente para obedecer os seus mandamentos, buscar zelosamente o seu reino, a sua justiça, perseverar até o fim com a verdadeira fé e pureza e amor. Poucos. Muita gente fala, eu quero ir para o céu. Ah, tu quer? Então tá, a lista tá aqui. Quer mais não. Entendeu? Fica até na igreja, só tumultuando. Mas renúncia para ir para o céu não quer. Isso é muito triste. Jesus, no Sermão do Monte, descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino. Mas ele também ressalta, esses discípulos não escaparão da perseguição. Lá em Mateus 5, de 10 a 12. Além disso, contrastando com alguns evangelistas que pregam que ser salvo é uma das coisas mais fáceis nesse mundo, Jesus ensina que segui-lo importa em sérias obrigações no tocante à justiça e à aceitação da perseguição, ao amor aos inimigos e à renúncia pessoal. Tem pregador que fala que seguir Jesus é fácil. Fácil não, meu irmão. Seguir Jesus não é fácil, não. Seguir Jesus requer renúncia, e renúncia nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Vamos ver isso. Muito forte, hein? Estudo hoje tá quente. Acautelai-vos dos falsos profetas, né?
Também o 16 está junto com esse. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiro ou figos de abrolho? Por fruto os conhecereis. Os falsos mestres, exteriormente, parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 15. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos do falso mestre consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. 1 João, capítulo 4, versículos 5 a 6. O falso profeta produzirá discípulos que manifestarão as seguintes características. 1. Serão cristãos professos cuja lealdade é dedicada mais ao indivíduo do que a palavra de Deus. Presta atenção nisso, gente. Essas são as características do falso mestre e do falso profeta. Ele produz discípulos que seguem o homem e não a Deus. Quando você vê um pastor sair da igreja e a ovelha ir atrás do pastor, aquele pastor é falso mestre, porque ele produz discípulos que seguem a ele e não a Deus, porque se seguisse a Deus, ficaria aonde Deus manda, não iria atrás do pastor. O pastor está sendo falso mestre e a ovelha está sendo bode, não está sendo ovelha, porque ovelha que é ovelha não segue homem, segue a Jesus. Entende que aquele pastor é quem, né, da igreja é quem vai apresentá-lo a Deus e ele não vai estar seguindo o homem. O pastor que aceita que a ovelha que saia da igreja siga ele não é pastor, é também lobo disfarçado. Tá? Então, aprenda isso porque não é eu que estou falando, é a palavra que ensina. Gostou, bate palma, não gostou, bloqueia a bispa, porque o meu compromisso é com a verdade. Você, pastor, não aceita que uma ovelha saia da sua igreja para ser seguidor seu. Você está ganhando holofote, galardão não, tá? Está ganhando holofote, galardão não. Alessandra, paz do Senhor, minha querida, Deus abençoe, bom tê-la conosco. Vamos lá, vou ler de novo para você. O falso pastor, o falso mestre, o falso profeta, eles só produzirão discípulos que manifestarão a seguinte característica. 1. Serão cristãos professos, cuja lealdade é dedicada ao homem, ao indivíduo, né? Não à palavra de Deus e nem a Deus. Honra e serve a criatura, mas não tem compromisso com o Criador. É a palavra. Amém? Romanos 1, 25 para você. Vai estudar. 2. Serão seguidores, né? Outro aqui, exemplos de falsas ovelhas, falsos mestres, falsos pastores. Vamos lá. Serão seguidores que se ocupam mais com o seu próprio desejo do que com a glória e a honra de Deus. Sua doutrina será mais antropocêntrica do que teocêntrica. Leia Mateus 22, 23 e também 2 Timóteo 4, 3. 3. Serão discípulos que aceitam doutrinas, tradições do homem, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. Ou seja, né? Se o homem falou, está falado, mas não quer seguir a palavra de Deus. Mateus 24, 27, 1 João 4, 6. 4. Serão seguidores que buscam mais a experiência religiosa e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e seus padrões de justiça. A sua experiência religiosa ou manifestações espirituais são a sua autoridade final, quanto à autoridade da verdade, Mateus 22, 23, e não todo o conselho da palavra de Deus. Ou seja, né, substitui aí milagres, holofote, religiosidade, pela verdadeira e genuína palavra de Deus, né? Vai na igreja buscar bênção e não céu, né? Tem compromisso, quer buscar o Deus abençoador, mas não o Deus salvador. Vamos lá. Serão seguidores, está dando muito relâmpago aqui, tomara que eu consiga terminar antes da chuva chegar.
serão seguidores que não suportam a sã doutrina, mas procurarão mestres que lhe ofereçam salvação em conjunto com o caminho largo da injustiça. Mateus 13, 14 a 23, 2 Timóteo 4, 3. Olha só, pessoas que querem buscar, né, não suportam a sã doutrina, a palavra de Deus, eles querem buscar trazer pregadores e igrejas de acordo com a sua conveniência. Tipo assim, eu não me identifiquei com essa bispa porque ela fala coisa que eu não gosto de ouvir. Eu não concordo com o que ela fala. Só que o que ela está falando está na Bíblia. Mas o que ela quer ouvir, o que a pessoa quer ouvir, é que pode, o que verdadeiramente não pode. Ela quer ela quer uma igreja que permita a sua vontade. Ela quer uma igreja que permita aquilo que ela quer, ou seja, que traga a Bíblia para a sua conveniência. Entendeu? Então, não vai ter espaço para você no céu. Você pode ser um crente, nascer crente, viver crente e morrer crente. Mas a sua morada eterna não vai ser no céu. Porque no céu não se faz a tua vontade. No céu se faz a vontade da palavra de Deus, de Deus. E esse tem que ser o nosso compromisso. Gostou ou não gostou? Entendeu? Eu não tenho compromisso com a igreja gorda. Eu tenho compromisso com a igreja salva. E a verdade dói, mas salva. Amém? Vamos lá. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade do Pai. Vontade de Deus. Vamos lá. Aquele que faz a vontade do Pai. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do seu Pai celestial é uma das condições prévias, essenciais para a entrada no reino dos céus. Veja Mateus 22, 25, Mateus 19, de 16 a 26, Mateus 25, de 31 a 46. Isso, no entanto, não significa que... Me ajeitando aqui, gente, tô toda... Não significa, no entanto, que... Isso, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante os seus próprios esforços ou obras. Isso é verdadeiro pelas seguintes razões. 1. O perdão divino o homem obtém mediante a fé e os arrependimentos concedido pela graça de Deus e a morte vivificada de Cristo por nós. Mateus 6, 28, Lucas 15, de 11 a 32 e Lucas 18, de 9 a 14. 2. A obediência à vontade de Deus, requisitada por Cristo, é uma condição básica conducente à salvação, mas Cristo também declara ser ela uma dádiva ligada à salvação dentro do reino. Embora seja a salvação uma dádiva de Deus, o crente deve buscá-la continuamente, recebê-la e evidenciá-la mediante a sua fé sincera e com decidido esforço. Esse fato é visto na oração dominical de Mateus 6, de 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso, e nas muitas exortações para que o crente mortifique o pecado e se apresente a Deus como sacrifício vivo. Romanos 6, de 1 a 23, Romanos 8, de 1 a 17, Romanos 12, de 1 e 2. 3. O crente pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude dessa dádiva, graça e o poder de Deus e a vida espiritual que lhe são comunicados continuamente mediante Cristo. As Escrituras declaram: pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos feitura sua. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10. 4. Deus sempre torna possível a prática da obediência
que ele requer de nós. Isso é atribuído à ação redentora de Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Todavia, o dom da graça que Deus não anula a responsabilidade nem a ação humana. O crente deve corresponder positivamente o dom divino de obediência. Filipenses 2:2, Judas 20, 21, 24, né, versículos, né, porque Judas é um só capítulo. Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 32. Todavia, ele é livre para rejeitar a graça de Deus, para recusar aproximar-se de Deus por meio de Cristo, Hebreus 7, 25, e para recusar orar por uma vida de obediência e viver essa vida, Mateus 5, 6. O estudo Fé e Graça é aconselhável na página 1704 desta Bíblia. Você entendeu que aqui a importância para a salvação, os requisitos da paz do Senhor, diaconisa Lucilene, tudo bem, minha querida? Paz do Senhor, Valmir Gal, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, o que nós estamos estudando? Mateus 7, onde diz, né, que algumas coisas, dentre elas falamos agora, os requisitos, um dos requisitos para poder entrar no reino do céu, né, é aquele que faz a vontade de Deus. Será que nós temos feito a vontade de Deus? Praticamente, eu vou tirar um pouquinho do óculos, nós temos feito a nossa vontade. A grande maioria das vezes nós fazemos a vontade do homem. Fazemos a nossa, fazemos do nosso marido, fazemos dos nossos pais, fazemos da nossa igreja. Mas será que a vontade do marido, a vontade do pai, a vontade da igreja, a vontade nossa está alinhada à vontade de Deus? Se está dentro da Bíblia, você está certo em fazer. Se não está dentro da Bíblia, vai conversar. Porque a Bíblia também ensina, a palavra de Deus também ensina, é melhor obedecer a Deus do que ao homem. E aqui também vai falar da obediência, outro requisito para a salvação. Né? Hoje a palavra de Deus está trazendo os requisitos para a salvação. Tem muita gente achando que vai ser salvo. Repito, nasce na igreja, vive na igreja, morre na igreja e vai perder a eternidade no inferno. Chegam-se frente a frente com a porta estreita, mas não atravessam ela, porque a bagagem, a religiosidade, a carga está pesada demais nas costas para entrar. Aí vai querer deixar para o lado de fora na hora, não dá mais tempo. Tem coisa que para a gente perder uma gordurinha, a gente tem que fazer uns exercícios. Precisa de tempo malhando, já começa a malhar já começa a jogar fora entulhos que estão impedindo você de passar pela porta estreita. Começa a malhar agora, porque senão você não vai perder, não vai dar tempo não. Quando você chegar lá, nem de ladinho você vai entrar. Vai estar gordo demais de religiosidade, está gordo demais do seu eu, gordo demais da soberba, gordo demais de carga religiosa, gorda demais de vuvuvu que botam no teu ouvido. Isso é pecado, isso não pode, isso é aquilo outro. E está vazio, oco da palavra de Deus. Da verdade que salva, cura, liberta, transforma, leva para o céu. Amém ou não amém? Então aqui nós vamos aprender no estudo de hoje. O reino dos céus é daquele que faz a vontade de Deus. Qual vontade estamos fazendo? A nossa, do homem ou a de Deus? Bispa, mas a Bíblia diz, honra teu marido, honra no Senhor. No Senhor, vai dizer honrar no Senhor. É aquilo que ele te manda, mas que condiz com a palavra de Deus. Se teu marido mandar tu matar, tu vai honrar ele? Não, meu marido mandou matar, eu vou honrar ele, eu tenho que matar. É assim que funciona? Só se for na tua Bíblia. Na minha não é não. Meu marido mandou eu não ir na igreja, eu não vou. Ah, porque te convém, né? Porque te convém. Porque, né, não, isso não é determinação bíblica. Quando teu marido te mandar alguma coisa, quando teu pai te mandar alguma coisa, tua mãe mandar te alguma coisa, vai para a Bíblia. Conferir. Não, mas o problema é que se ele mandar errado, é ele que vai prestar conta. Não, você que é conivente também, porque a Bíblia diz obedecer no Senhor. No Senhor. Eu repito. Se ele mandar tu pular no abismo, tu vai pular? Não, eu tenho que honrar meu marido, ele mandou me matar, eu vou pular no abismo. Oh. Vai nada. Muitas das vezes se obedece por conveniência.
Muitas das vezes eu vou obedecer porque eu não tô com vontade de ir mesmo, meu marido já mandou, então Deus sabe. O senhor tá vendo, né, Deus? O senhor tá vendo. Mas já não tava era querendo ir. Já não tava era querendo fazer. Conveniência pura. E fica botando na carga do homem, nas costas do homem, tá igual Adão lá. Vamos lá que tu me deste. Entendeu? Vamos vigiar a igreja. Vamos vigiar o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que fazem a vontade do Pai. Tudo que te mandarem fazer, consulte a Deus. Tudo que te mandarem fazer, pergunta a Deus. Vai para a Bíblia, vai para a Bíblia. A Bíblia testificou, é de Deus. A Bíblia não testificou, é lobo. É capiroto tentando roubar tua bênção, te tirar da posição. Repito, melhor obedecer a Deus do que o homem. Vigia. Esse estudo está confrontando. Já teve igreja que entrou em contato comigo. Bispo, a senhora está falando coisa lá que a senhora está batendo. Eu não estou batendo em igreja nenhuma. Eu estou batendo em heresia, eu estou batendo em fariseu, eu estou batendo no inferno, eu estou batendo no capeta, porque eu estou trazendo a genuinidade da palavra de Deus. Gostou? Já falei. Não gostou? Bloqueia a bispa. Eu não estou pedindo para você vir na minha página, para você ser meu contato aqui. Me bloqueia, tampa o teu ouvido para a verdade. Quando você chegar de frente com a porta larga, com a porta estreita, eu digo para você, a larga vai estar logo do ladinho. Opta por ela. Continua optando pela larga. Tu vai ver onde tu vai chegar. Amém ou amém? A escolha é sua, meu irmão. O meu dever é te ensinar, o teu dever é escolher. Quem você vai escutar, a verdade ou a facilidade? Não existe evangelho da facilidade. Não existe evangelho de facilidade. Existe evangelho da verdade. E o evangelho da verdade, a porta é estreita. Gostou ou não gostou, é estreita. Não tem essa de passar paninho quente na cabeça para poder segurar a ovelhinha com dízimo gordo dentro da igreja, não. Se um dizimista saiu, o senhor levanta outro. Mas o importante é falar a verdade. É salvar a alma. Que fique uma, mas que você apresente ela para o céu. Do que a igreja cheia no grande dia, a tua mão está cheia de sangue dessas vidas todas. Amém ou não amém? Vamos continuar. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, eita glória, muitos me dirão naquele dia, 7:22. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilha? Muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor Jesus. Queridos, queridas, nos versículos 22 e 23, Jesus declara, vamos ver o 23 então, né? Já que falou 22 e 23, vamos ver o 23. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos lá, segura! Nos versículos 22 e 23, Jesus declara enfaticamente que muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em seu nome estão enganados, pensando que são servo de Deus só porque profetiza, pensando que são servo de Deus só porque faz milagre, pensando que são servo de Deus só porque tem uma oratória bonita e arrebanha a multidão para o lado dele. Vai pensando. Deus, quando na realidade Deus não o conhece. Para não ser enganado nos últimos dias, olha o relâmpago que está aqui, gente. Para não ser enganado nos últimos dias, os dirigentes da igreja ou qualquer outro discípulo deve apegar-se totalmente à verdade da justiça revelada na palavra de Deus.
Meu povo perece. Quantas pessoas nós temos no estudo aqui? 6. Cadê o restante? Cadê os obreiros da igreja? Cadê as ovelhas da igreja? Cadê? Subir no altarzinho e ter oportunidade bonitinha? Quer. Mas vir aqui estudar a palavra de Deus não quer, né, neném? Né, bonitinho? Perece porque falta conhecimento. Não quer estudar, não quer compromisso com estudar a palavra de Deus, tá? Vamos lá. Perece por isso. Tem que estudar a palavra de Deus, a palavra revelada. E não considerar o sucesso ministerial como padrão de avaliação no seu relacionamento com Cristo. Ou seja, eu já sou um diácono, eu não preciso ficar escutando a bispa naquele Facebook, eu não preciso ir em estudo de escola bíblica, eu já sou um pastor, eu já sou um diácono, eu já sou um isso. Você não é nada, você não é nada, você não é nada. Você é um coitado que precisa muito mais de Deus do que aqueles que você está ensinando. Porque você está ensinando errado, se você pensa assim. Se você pensa assim, você está ensinando errado. Quem está caindo aí, vai voltando, tá, gente? Vai voltando, ou depois acompanha de novo, pega o pedaço que você perdeu. Para de ficar achando que você é alguma coisa. Porque no grande dia você vai ouvir a frase mais triste que se pode ser ouvida. Eu nunca vos conheci. Eu prefiro ser uma anônima hoje e no futuro ouvir de Jesus: serva minha, entra no gozo do teu Senhor, minha serva amada, minha filha amada, do que ter hoje meu nome nos maiores holofotes e cartazes e banner né, banner disso, banner daquilo e no grande dia ouvir do dono da minha vida: eu não te conheço. Imagina a cena. Quem é você? Eu te conheço. Gente, é uma cena muito forte de se imaginar. Já pensou você vivenciar isso? Jesus falar para você: sai daqui, eu não te conheço. Vá pro fogo, né? Queimar lá no Lago do Fogo, que é teu lugar. Tudo que você praticou, você praticou. Tudo que acontece, que faz, é no nome de Jesus, não é no teu nome, não. É igual o diabo falou: eu conheço o Deus de Paulo, mas o vosso Deus, quem é? Deus, o nome dele faz maravilha. O nome dele faz milagre. O nome dele traz sinais e prodígios. O nome dele é glorificado e exaltado. Pode até ser na tua vida e ser usado e as pessoas, pela fé delas, serem abençoadas. Mas isso não significa que você seja alguma coisa, não, bobão. Você não é nada. Você não é nada. Para de se achar e vai estudar a palavra de Deus. Para de se achar e vai para a Bíblia. Para de se achar e desce, que você está precisando mais do que ninguém dar os 7 mergulhos na água de Naamã. Chamei pastores e pregadores para vir pregar aqui na igreja no 7 mergulho de Naamã. Disseram não, sabe por quê? Porque são os primeiros que precisam mergulhar. Disseram não, não dá, não posso, não tem como. Porque alguns deles, não todos, mas alguns deles estão precisando, na verdade, é dar esse mergulho. Deus não deixou nem aceitar. Aí eu fiz um propósito com Deus: Senhor, eu não vou chamar. O Senhor vai trazer quem o Senhor quiser e vai vir a mim. E os 7 que estão pregando vieram a mim. Sabe por quê? Porque, na verdade, são pastores que estão pregando por conveniência. Alguns deles, repito, estão pregando por conveniência. Estão pregando, estão fazendo sinais de poder, está fazendo e está acontecendo por orgulho. Mas vai chegar no grande dia, ele vai dizer: quem é você? Não te conheço não, sai daqui, ô bobão. Te conheço não. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E daí? Tu fez em nome de quem? Do João, da Maria, do Paulo, do teu? Você fez no nome de quem faz. E o que aconteceu, o milagre quem fez o milagre foi o Salvador. Tá entendendo? Então vamos lá, tá acabando, gente. É o último. Pensei que era grande, mas não. Nunca vos conheci, né? Que é o 23 que eu já li para você. Esta palavra de Cristo deixa plenamente claro que uma pessoa pode pregar o evangelho em Cristo, expulsar demônio, operar milagre, sem essa pessoa ter a genuína fé salvadora. Olha só. Você pode fazer tudo isso e ainda pode ir para o inferno. Bispa, eu oro, as pessoas são curadas. É? Glória para ele.
Bispa, eu boto a mão no capeta, ele sai correndo. Glória para ele. Bispa, eu prego, a igreja lota, vidas caem, se manifestam, se convertem. É mesmo? Glória para ele. Bispa, minha igreja é lotada, tem crescido, tá cheia. É mesmo? Glória para ele. Quem é você para se julgar alguma coisa diante desses atos? É você que está fazendo? Foi o sangue do teu filho ou por acaso teu que foi derramado na cruz do Calvário? Ô bonitinho, desce do salto, desce do palco, porque o show acabou. A hora da verdade está aqui. Amém? Vamos lá. Essa é a verdade que cura, que salva e que liberta. 1. As escrituras nos ensinam que a pregação evangélica eloquente, um manifesto zelo pela justiça e a operação de milagres podem ter lugar nesta era mediante a influência e o poder de Satanás. Ainda tem isso, hein? Satanás também pode fazer para iludir. Eu vou contar uma experiência rapidamente para vocês. Acredita que tem uma pessoa da minha igreja que foi num lugar aí e recebeu uma profecia que levou ela para o caminho errado. Ela acabou se desviando por causa de um falso profeta. O diabo também sabe o diabo sabe pelo que você está jejuando, o diabo sabe pelo que você está orando, o diabo sabe o que você quer, e ele usa a boca de falsos profetas para falar o que você quer ouvir. Ele vai massagear o teu... eu vou lá naquela igreja. Eu vou lá porque Deus revelou, Deus usou a boca daquela bispa. Sai para lá, sangue de Jesus tem poder. Para falar tudo que eu estava esperando ouvir. Não. Aqui na Eujan, você vai ouvir Deus falar. Você não vai ouvir o que você quer, não. Se Deus falar que você vai ter, tu pode ter certeza. Porque eu só abro a minha boca para falar aquilo que Deus manda. Os profetas aqui têm compromisso e responsabilidade com Deus. Os profetas aqui não falam para massagear ego de ninguém, não. Agora, tem lugares lotando, porque tem profetas massageando o ego e falando o que as pessoas querem ouvir. Muitos querem bênção, mas não querem isso aí, minha filha. Então vigia. Vigia. Não fica preocupado com igreja luxuosa nem lotada, não. Porque muitas das vezes aquela igreja que você entra que tem 2, 3 pessoas, sabe por que ela está vazia? Porque ali ela prega a verdade. E a verdade confronta o pecado. E o mundo quer estar dentro da igreja com pecado. E ali ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Porque ali não tem lugar para fofoca, ali não tem lugar para mentira, ali não tem lugar para falsa profecia. Aconteceu, vai sentar e vai conversar, vai provar, vai botar cara a cara. Agora, quanto mais cheia, maior ainda é a situação da panelinha, né? Que a gente conhece bem. Então, compromisso com a porta estreita e não com a porta larga. É o meu, é o seu, é o nosso dever. Para encerrar, vamos lá. Paulo nos adverte que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A gente passa em igreja aí que a gente vê assim, olha o anjo, olha o anjo. Mas será que é anjo de luz? Olha o anjo. Se tu falar assim, gente, Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia, mais uma vez esse papo. O anjo tá passando com a bandeira. Glória! Vem cá, anjo, me dá aqui, me dá. Peguei. Tá empurrando o irmão pra pegar. Vamos repetir, vamos refletir. Qualquer semelhança com alguma igreja que você conhece é mera coincidência? O anjo passa na igreja com a bandeja na mão. Tem gente que até sopra, né? Pega assim e fala, segura, pai, todo mundo. Tropeça, cai, rouba o irmão. Sai daí que é meu esse. Eu tinha uma brincadeira aqui na igreja, que o Espírito Santo me, desceu o cajado. Quem já veio aqui, né, já deve ter presenciado. Que na hora da bênção apostólica, um ficava pegando a bênção, brincando da mão do outro, para o irmão não dormir. A estratégia da brincadeira era o irmão não dormir e segurar a sua bênção. Mas Deus falou, quem rouba é o diabo, aqui não tem lugar. O que eu entrego para cada um individualmente. Quem tiver na dispensação vai receber, porque olha, crente que sai antes da bênção apostólica do culto também, perde
tudo que recebeu durante o culto. Se você não sabe disso, aprende agora. Ai, deu a hora, vou ter que ir embora agora? Nem vai no culto, meu irmão, porque a não ser que seja um motivo muito justo, porque você perde tudo. Porque o que encerra um culto, o que sela o culto, o que concretiza a tua bênção é quando sela com a bênção apostólica. Então vigia nisso também. Amém ou não amém? Vamos lá. E o diabo se transfigura em anjo de luz e fica aí aparecendo para os outros e os outros aí dando glória para o diabo. Eita Deus, tem misericórdia. Não é muito, pois os seus ministros de anjo de luz, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça. 2 Coríntios 11, 14, 15 e Mateus 24, 24. Paulo torna claro que a simulação de uma unção poderosa pode ser operação de Satanás. Olha isso, gente, olha isso. Você que larga a tua igreja para ir correr atrás de profeta, olha isso. Paulo torna claro que a simulação de uma unção poderosa pode ser operação de Satanás. Tem muita igreja aí, gente, que o diabo está entrando. O diabo tá dançando, o diabo tá falando em mistério, o diabo tá botando a mão na cabeça das pessoas, o diabo tá profetizando, Deus tá passando longe e ela tá lotada. Veja o fruto do teu pastor, veja o fruto, vai ver a vida de quem tá fazendo isso, se é uma vida com Deus, se é uma vida regrada nos princípios da palavra de Deus. Vê. A Bíblia diz, começamos, já lemos aqui, pelo fruto conhecereis a árvore. É pelo fruto, meu irmão. É simples você ver se a árvore é boa. É só você olhar o fruto. É simples. Não seja ignorante, não se deixe enganar. 3, meu Deus, se fosse uma live de bênção, chave de carro e de casa, estaria muito mais como... É uma live de estudar, pastora, minha pastora. Não esquenta, não. Tô ligada para isso, não. Sabe o que é essa live? Como que se chama essa live? A porta estreita. Muitos chegam, mas não conseguem passar, vai embora. Amém? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Apocalipse 13, de 1 a 12. E ver o estudo de falsos mestres. Muitas vezes Deus aniquila a atividade de Satanás nos falsos pregadores a fim de salvar e curar aqueles que sinceramente recebem a palavra de Deus. Filipenses 1, de 15 a 18. Deus sempre deseja que aquele que proclama o evangelho seja justo. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Às vezes você fala assim, bispa, mas eu fui lá nesse lugar que a senhora está falando, estava desse jeito, mas eu fui curada. Deus às vezes até bloqueia e cura pela tua fé, pela fé do ingênuo, do inocente, né? Porém, quando uma pessoa má ou imoral prega a palavra de Deus, ainda assim ele pode operar no coração daqueles que recebem a sua palavra e entrega-se a Cristo. Deus não aprova nenhum falso pregador do evangelho, mas ele certamente confirmará a verdade bíblica e aqueles que a aceitam na fé. E aqui eu termino. Olha só, isso é muito forte, isso daí você já deve ter visto muito. Terminamos aqui. Você já deve ter visto muito quando até um bêbado, né? Ele conhece a Bíblia. E Deus confirma aquilo que a Bíblia diz. Aí você fala, meu Deus, o Senhor usou a vida daquele bêbado. Não usou a vida, é a palavra, ele está pregando a palavra. E se ele pregou a palavra, Deus confirma a palavra. Ele não usou a boca da mula para poder falar. Ele não permitiu, né, ali a mula falar, melhor dizendo. Por que ele não vai, né, usar qualquer um? Até falsos pregadores, hipócritas, podres, que usam o altar para, né, poder se brilhar, estrelinhas de altar. Se eles estão pregando a palavra de Deus, Deus pode te abençoar naquele lugar, mas não é lugar para você trabalhar a sua salvação. É um lugar que, se você tomar conhecimento, você tem que pedir a Deus discernimento ou para chamá-lo à correção
ou para sair, porque senão você... Todo mundo é inocente até saber, né? Mas ninguém é cobrado pelo tempo da ignorância, mas quando a gente sabe e fica quieto, aí a gente se torna conveniente, a gente se torna cúmplice do erro. Amém? Então, gente, hoje a gente fica por aqui, tá? Amanhã a gente entra no capítulo 8 de Mateus. Deixa eu ver aqui quem passou por aqui. Deixa eu tentar agradecer a presença de vocês. Pastora Luana, né, pastora? Pois é, pastora Luana, pastora Regina, Lucilene, tem uma irmãzinha ali ainda na live, vou printar aqui com quem eu saí. Juliana caiu, né? Juliana não tá mais, caiu. Ela volta depois para assistir, ela tem às vezes alguns problemas com a internet, né? É Juliana, Alessandra, né? Amém, irmã Alessandra. Tá botando amém aí, você que tá aí, para mim poder encerrar. Então, a pastora Luana, a pastora Regina, Lucilene, a Alessandra. Amém? Tô vendo que tu tá aí. Na janelinha aqui só tá aparecendo a Lucilene, a Luana caiu agora. Então, que Deus te abençoe. Acabei de falar para não sair antes da bênção apostólica, né? Mas já acontece. Amém? A doutora Verdade, muito tem, deve ser internet também, porque aqui no Alto da Serra tá dando muito relâmpago, gente, muito relâmpago. E eu vou ficar muito tempo por aqui também não, que eu já, como eu disse, eu tenho mais 2 compromissos hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e sempre, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolação do Deus Espírito Santo seja na tua vida até a volta de Jesus. Amanhã, Mateus 8, tá? Eu costumo entrar entre 1, 2 horas, hoje que eu atrasei um pouquinho, tá bom? Deus abençoe, obrigada pela sua presença, a paz do Senhor. Pastor Luana voltou. Ah, tá aí, pastora? Porque sumiu da janelinha ali em cima. Agora você voltou na janelinha. Deus abençoe, tá? A paz do Senhor a todos.